Bom dia, colegas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma formação. Esse dia é chuvoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa, não só na educação infantil, óbvio que a gente tem aí esse endereçamento para a educação infantil, mas a pesquisa na educação básica como um todo, especialmente, né, a segundo momento aí dessa formação, a gente vai fazer uma contextualização inicial, mas esse segundo momento a gente vai exercitar um pouquinho a questão do resumo, que é um pré-requisito, especialmente para esse evento que a gente vai ter na rede em setembro, que é a FEMUSTEC, que é um evento de pesquisa dos estudantes, das crianças da educação infantil, e que, obviamente, que ele só vai se realizar a partir do engajamento aí dos professores, né? Às vezes uma pesquisa, ela não acontece do nada, ela é um processo. Então, para auxiliar nesse processo, que a gente vem hoje aqui oferecer essa formação especial, para falar um pouco da pesquisa na educação, mas, sobretudo, para a gente já ir endereçando, aí, encaminhando essa formação para as questões, né, importantes dentro desse evento da rede, tá ok? Então, para falar um pouquinho hoje da formação, para fazer essa contextualização da pesquisa, a gente tem uma convidada, que é a professora especialista Adriana Silva da Costa Vidalete. Seja bem-vinda, Adriana. A Adriana, ela é pedagoga, ela é especialista em educação, supervisão, orientação e administração escolar. Ela é professora de educação infantil da rede desde 2012 e ela já atuou na rede tanto como gestora quanto como coordenadora pedagógica. Atualmente, né, além de professora da nossa rede, ela é membro do Fórum Municipal de Canoas no segmento da educação infantil e, óbvio, também membro, né, junto comigo, aí da comissão organizadora da FEMUSTEC. Então, embora a gente esteja falando aqui bastante de pesquisa, né, Adriana, essa formação, ela não é só para a FEMUSTEC, mas é também pensar como a gente pode organizar, trazer para o cotidiano essa pesquisa para muito além deste evento da rede e também pensar o resumo, né? Como que a gente constrói um resumo, quais são os passos, essa construção desse resumo é para além também. Óbvio que a gente aqui quer dar um apoio aos colegas, né, que têm interesse nesse evento, porém pensar nesse resumo de forma ampla, né, para outros eventos que podem acontecer na rede e fora da rede. Seja bem-vinda, Adriana. Bom dia, Juliane. Bom dia, colegas. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã chuvosa de terça-feira. Então, como a Ju já contextualizou, né, eu vim aqui, então, falar com vocês sobre a FEMUSTEC e o tema central, então, é a pesquisa com os olhos das crianças, né? A FEMUSTEC, ela abrange a educação infantil e o ensino fundamental, mas aqui nessa fala, então eu vou explanar para vocês com ênfase na educação infantil, nas crianças, né, bem pequenas, nas crianças pequenas e nos bebês, mas claro, colegas do fundamental também, dos anos iniciais, também podem acessar esse material e também retirar algumas informações, certo? Então, dos nossos pontos de partida, então aqui nessa tela inicial eu trago para vocês, né, a imagem de um bebê e de uma criança um pouco maior, para dizer, então, que essa FEMUSTEC, ela abraça a todos, né, ela abraça desde o berçário até o Jardim 2, ali no segmento educação infantil, e é um convite, né, para a gente pesquisar, para a gente pegar emprestado esse olhar das crianças, e conduzir, então, essas descobertas, né? Porque a criança, ela, por natureza, ela é um ser curioso. Então, nós, enquanto professores e professoras de educação infantil, a gente tem que ter esse olhar, né? Abraçar essa curiosidade e conduzir, né, essas perspectivas. Então, aqui, antes de mais nada, a gente nunca pode esquecer dos nossos documentos norteadores na educação infantil, né? Nós temos ali as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é um documento mais amplo, né? E ali dentro
né, tem um capítulo direcionado, então, para as crianças de educação infantil, e as nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é um documento ali de 2010, esse livrinho amarelo, muito conhecido, mas super atual e que até hoje, né, embasa as nossas práticas na educação. E ele é fundamental, né, ele é um documento muito bem escrito, muito bem organizado, e que nos traz, né, sempre quais os pontos primordiais para a gente trabalhar e planejar para essas crianças. Na sequência, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, né, que foi homologada em 2017, então, desde lá, a gente tem mais esse documento, então, para reafirmar que as crianças, elas aprendem através dos eixos das brincadeiras e interações, e traz os campos de experiência, traz os seus direitos de aprendizagem, então reforça muito mais, né, esses princípios básicos da educação infantil. E também que a gente não pode deixar de fora o nosso referencial curricular de Canoas, que foi um documento feito a muitas mãos, e mãos dos professores da rede, né? Foram feitas consultas, foram feitas reuniões à época, justamente para aproximar toda essa gama, né, de documentos para a nossa realidade, aqui para a nossa cidade, e para qualificar cada vez mais a nossa educação. Então, na sequência aqui, trago para vocês, então, a pesquisa e a educação infantil. Onde está a pesquisa nas nossas EMEIs? Então, quando eu trago essa pergunta, para a gente pensar, em que lugar cabe essa pesquisa? A gente tem que ter um laboratório, a gente tem que organizar um grandioso planejamento para desenvolver a pesquisa com as crianças? Então, a gente pode afirmar que não precisa. A gente basta observar o cotidiano. A pesquisa para as crianças está no cotidiano, no dia a dia delas. Nas suas brincadeiras, na interação com os materiais, com os adultos, com as outras crianças. Está na sua própria curiosidade infantil, quando ela observa alguma coisa no pátio, algum movimento na sala, algum fenômeno natural, quando a gente tem aqueles dias de sol, chove num determinado período do dia, abre aquele arco-íris daqui a pouco, tudo isso ela observa, ela se encanta e ela procura saber o que está acontecendo. Então, essa criança, ela é muito observadora, ela está todo o tempo aprendendo, não só com o que ela ouve, mas também com o que ela enxerga, com o que ela vivencia, aquilo que a toca. E também as materialidades. E é por isso que é muito importante, quando nós planejamos, trazer diferentes recursos, diferentes materiais, às vezes nem muito elaborados. O simples fato de trocar, por exemplo, plástico por algo de metal, madeira, trazer outros aspectos físicos, né, dos materiais, isso já traz, já desperta uma curiosidade, já desperta outros sentimentos nas crianças. Então, qual é o nosso papel enquanto professores, né, nessa escola? O nosso papel, em primeiro lugar, é o da escuta, né, dos nossos ouvidos estarem sempre muito abertos para escutar essa criança, para perceber, né, o que ela está nos trazendo como curiosidade naquele momento, a observação, né, nós precisamos estar muito atentos aos movimentos que acontecem, aquilo que a criança não diz, mas ela demonstra através das suas ações, das suas brincadeiras repetidas, né, ou dos seus interesses, da forma como se organiza os seus brinquedos. O nosso papel é também de orientação, no sentido de qualificar, de problematizar, de trazer um algo a mais, né, para esse brincar, para essa interação, para que essa criança ela consiga ampliar, então, essas possibilidades. Nosso papel também está na proposição, então, na hora que a gente vai lá para o nosso planejamento, partindo dessa observação, o que a gente pode propor para enriquecer, né? Não para modificar, mas para deixar com que a criança tenha mais recursos, né, dentro dessa brincadeira, dessa interação dela. E o fundamental, o registro.
né? Hoje, atualmente, nós temos ali o celular à nossa disposição, então esse registro ele não precisa ficar preso muitas vezes a uma escrita, mas a um mini vídeo, a uma fotografia, ou até mesmo um desenho. Eu tenho colegas que gostam muito de desenhar, né? De expressar assim também os seus registros. Então a gente tem que organizar a forma como a gente melhor faz isso e sempre registrar. Esses registros se tornam a nossa memória e também os nossos pontos de partida para a gente conseguir organizar então todo esse movimento das crianças. E aí, eu trago aqui para vocês, claro que não como dicas estanque, só possa ser feito isso, mas algumas sugestões, porque quando a gente fala que a FEMUCITEC ela abraça desde o berçário, é comum nós da comissão, às vezes, ouvirmos questionamentos de que pesquisa que eu vou apresentar com os bebês, né? O que dá para fazer com essa faixa etária? Então, aqui eu trago algumas dicas, né? Com os bebês, a gente pode explorar as cores, texturas, sabores, né? Nos berçários, é muito recorrente a introdução alimentar, esse período em que a criança ela passa, né, a fazer o uso do sentido e da alimentação, ela começa a ampliar. Então, isso pode ser um bom recurso de pesquisa. Os animais e os sons, né? Crianças bem pequenas, os bebês, eles têm esse fascínio, né? Pelos sons, pelos animais. Então, aí tá algumas dicas. Claro que podem surgir outros assuntos, podem surgir outras coisas, né, nas turmas, mas esses são alguns dos temas que a gente percebe que dentro dessa faixa etária de 0 a 2 anos, são muito, muito presentes. Então, que podem ser um bom ponto de partida para uma boa pesquisa. Com as crianças bem pequenas, então, que aqui na nossa rede são as crianças dos nossos maternais, as cores, né, as texturas, sabores, animais e fenômenos naturais. Nessa faixa etária das crianças bem pequenas, a gente começa a observar que eles começam a questionar sobre os fenômenos naturais, a chuva, o sol, os ventos, o crescimento das plantas, e são coisas que acontecem no cotidiano da escola, né, e das suas próprias vidas. Então, também, aqui é uma dica, né, apenas alguns apontamentos, existem outras possibilidades, né, mas aqui também para tentar, né, apontar caminhos, né, possíveis. E com as crianças pequenas, que são as nossas crianças dos jardins, a gente já vê uma certa complexidade nesse pensamento, eles já trazem, né, questionamentos e situações um pouco mais específicas. Então, aqui a gente já pode começar a abordar com eles pesquisas que envolvam histórias, o sistema solar, que é um assunto que fascina, né? Os dinossauros também, lá pelas tantas, é comum aparecer, não que não possa aparecer com crianças menores, mas é muito, muito recorrente, muito frequente, os fenômenos naturais e o meio ambiente. Eles começam, então, também a se dar conta, né, de algumas relações com a natureza, com a sua própria vida. Então, isso também é um assunto bastante comum com essas turmas, então, de pré-escola. Então, como eu disse anteriormente, né, esses foram alguns exemplos de tema, né, mas o importante mesmo é a escuta docente atenta, aliada aos registros e ao planejamento das ações. Então, daqui a pouco, lá na turma de cada um e cada uma, surge outros assuntos, né, que talvez eu não apontei aqui, mas que se percebe que existe todo um engajamento deste grupo ou de um grupo de crianças e que vale a pena, sim, investir e verificar com as crianças o que elas trazem, né, de hipóteses e de construção. E na nossa rede, então,
qual é o espaço para divulgação dos nossos projetos e pesquisas das crianças. Porque a gente faz, né, todas as escolas a gente vê que faz muitos projetos, que propõem muitas coisas interessantes para as nossas crianças, que a pesquisa ela acontece sim, mas muitas vezes a gente não divulga, então esse é o convite da gente mostrar tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem de melhor nas nossas escolas. Então, o espaço é a nossa Filmucitec, né? Dentro da rede, então, a Filmucitec é o lugar em que a gente pode colocar para fora, então, todos esses registros, todas essas nossas preposições e tudo que as crianças produzem, né? Como pesquisa, como cultura. Então, aqui, passada essa primeira parte de contextualização, a gente vai abordar especificamente, então, algumas partes do edital, né? Para poder, então, depois falar ali um pouquinho do resumo e da gente praticar também essa escrita. Então, o objetivo geral, então, da nossa Filmucitec é estimular a participação colaborativa de professores e de estudantes em projetos de pesquisa no contexto da educação básica com viés interdisciplinar, que busquem estimular a criatividade e a inovação, propiciando aos professores atuantes em todos os níveis de ensino oferecidos pela rede municipal momentos formativos, estimulando-os à elaboração de projetos investigativos com os estudantes nas escolas, tendo como base o ensino pela pesquisa em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular de Canoas. Então, nessa edição de 2022, nós temos a 10ª Feira Municipal Científica e Tecnológica, que é o nome, então, da nossa Filmucitec. E esse ano, ela traz como tema experimentações e pesquisa, um convite para colorir a vida. Então, quem é que não vai querer aceitar um convite desses, né? Para colorir a vida. Então, também é um convite para que vocês venham, então, participar. Então, pode participar todas as turmas de educação infantil, certo? Desde o berçário. Os bebês podem participar, crianças do maternal podem participar, crianças do jardim, mas somente as turmas de pré-escola participarão da feira de modo presencial. Então, esse ano, após, né, o nosso período de distanciamento social, nós tivemos edições 100% online no ano anterior. Este ano nós estamos propondo, então, o retorno à presencialidade da feira. Entretanto, as únicas turmas de educação infantil que participarão presenciais serão as de pré-escola. Até pela questão, né, da organização do evento, da tolerância das crianças também. Então, bebês, crianças bem pequenas, elas não têm tanta tolerância para participar, né, de um evento assim que acaba se deslocando, né, de uma outra forma organizada. Então, nós convidamos apenas as crianças de Jardim 1 e 2, mas todas as turmas podem participar. Se o berço e o maternal não participa presencial, ele participa como? Participa de forma virtual, com um envio de vídeos, e aí a gente vai abordar isso mais adiante. Então, a gente traz aqui as disposições preliminares. O que é importante a gente saber, então, né? Que a participação na Filmucitec, ela não é obrigatória, ela é um convite, né? Ela é um convite para fazer, então, a exposição dessas pesquisas, desse trabalho tão bonito que acontece nas escolas e para se expandir, para sair dos muros da escola, né? Para vir para fora. Serão aceitos, então, mais uma vez, trabalhos de educação infantil do berçário ao Jardim 2, então são todas as turmas convidadas. Cada equipe da educação infantil, ela deve ser constituída por, no máximo, 5 crianças, né, até pela questão ali da participação, da explanação, né, dos resultados ou do que está acontecendo. A gente sabe que as turmas são muito maiores que 5 crianças, mas é por uma questão mesmo de apresentação, de organização. Não será permitida a participação de um mesmo estudante, criança, em mais de um projeto e em mais de uma equipe. Então, esse é um dado importante, né? Que uma vez inscrito num projeto, num trabalho,
não, a criança não pode ser inscrita em um outro. Então, é vetada a substituição ou inclusão de integrantes na equipe após a inscrição, né? E as nossas inscrições, elas vão até agosto, elas estão abertas. Cada equipe poderá ter até 2 professores, um orientador e um co-orientador, que não podem ser substituídos, né? No ato da inscrição, até lá a apresentação, eles devem se manter. Os professores responsáveis poderão orientar até 2 projetos diferentes. Então, sim, o professor pode ter até 2 projetos diferentes, somente as crianças que daí só participam de um trabalho. Em caso da pesquisa ser desenvolvida por toda a escola, que é muito comum, né, na educação infantil, resultando na inscrição e participação de vários projetos simultâneos, se autorizará que um professor co-oriente mais de 2 trabalhos. Aqui é um caso de excepcionalidade, né, dentro dessa situação de ser um projeto global. Esse evento, ele poderá ser gravado, filmado ou fotografado. Fica, então, autorizado ao município de Canoas o uso da imagem de todos os participantes inscritos na feira, bem como de acompanhantes e participantes por meios audiovisuais, onde julgar necessário para a divulgação de sua instituição, no mais diversos circuitos e meios de comunicação por tempo indeterminado e sem fins comerciais. A escola deve verificar se a autorização de uso de imagem foi assinada pelo responsável da criança ou estudante no ato da matrícula. Então, nas nossas escolas, nós temos aquela autorização de uso de imagem, então é muito importante que as crianças participantes dos professores se certificarem, né, que essa autorização ela está devidamente assinada, né, aquela criança poderá participar e da família também ser informada, né. Então, da inscrição, né, os trabalhos eles devem ser encaminhados à comissão organizadora em formato eletrônico, no período de 1º de junho até 5 de agosto. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário disponível no link, que aqui está aparecendo no vídeo, né, o gg.gg FEMUCITEC 2022. Depois eu acho que a Ju pode colocar no bate-papo para a gente ali no chat, quem quiser depois acessar. A inscrição somente é efetivada após a confirmação automática. Cada grupo receberá um e-mail de confirmação da sua inscrição. Então, as inscrições ainda estão abertas, há tempo ainda, né, de organizar. E existem várias modalidades também, né. Os projetos inscritos, então, na feira participarão presencialmente, com exceção dos grupos etários, dos bebês e crianças bem pequenas, que poderão participar através de envio de vídeo. Na sequência, serão enviadas orientações para a construção do vídeo. Então, quem se inscrever pode ficar muito tranquilo que todas essas orientações para este vídeo também a comissão fornece. Em relação às vagas disponíveis para a participação na feira, 2 vagas para cada escola da rede municipal de educação infantil, totalizando, então, 78 vagas. Então, antes de eu abordar aqui as categorias, né, é importante lembrar que os destaques, né, dos trabalhos, eles poderão ir para a Mostra Tec, que é uma outra feira, uma feira ampliada. Na edição anterior, nós tivemos trabalhos que foram encaminhados para a Mostra Tec e que envolve outras premiações, né? Então, a FEMUCITEC, ela também serve de porta de entrada para outra feira, né? Então, sendo um destaque, né, na FEMUCITEC, então também pode ter esse desdobramento e esse trabalho ele ir mais adiante. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho das categorias da FEMUCITEC, porque uma das preocupações também que muitos professores expressam é, olha, eu até estou fazendo uma pesquisa com o meu grupo, com a minha turma, mas eu ainda não tenho resultado, ou eu ainda não fechei o projeto, esse projeto está previsto para acabar depois que acontecer a feira. Então, pensando nisso tudo e nessas possibilidades, é que nós organizamos 3 categorias, que é para justamente abraçar e mostrar que a pesquisa ela é um processo, e nem sempre a gente vai ter uma pesquisa fechada.
Então, é importante que o professor, ele traga, né, as suas ideias, ele mostre o que está produzindo com o seu grupo, e para estimular mesmo essa questão de pesquisar ser um processo, ser algo contínuo. Então, nós temos a primeira categoria, a categoria Marie Curie, né, que inclui projetos com metodologia de pesquisa definida e que já estejam com resultados parciais ou totais. Então, eu tenho lá o meu projeto, já defini a metodologia, como é que eu vou fazer ele, como é que eu vou estruturar, eu já estou com alguns resultados, ou já finalizei esse projeto, ele acabou agora há pouco, então eu quero mostrar como é que foi. Então, pode se inscrever nessa categoria. Tem a categoria também Berta Lutz, que inclui projetos com metodologia, né? Eu sei como fazer essa pesquisa com as crianças, mas ela está sem resultados ainda. Ela está em processo, ainda não se definiu nada, né? Então, também pode participar, demonstrando, então, apenas qual é o título do trabalho, de que maneira foi pensado, né, atingir os objetivos, e dizendo que está em processo e que ainda não existem resultados. E existe ainda a terceira categoria, que é a Elsa Gomide, que contempla propostas de pesquisa sem metodologia definida, que é quando os docentes ainda estão organizando com seus grupos, ainda observando, ainda vendo de que forma, de que maneira, né, a desenvolver, e sem resultados, porque se não tem ainda metodologia definida, o resultado também não vai estar definido ainda. Mas existe aquela ideia, existe aquela proposta, aquela observação e aquela justificativa de por que aquilo é importante estar sendo desenvolvido com aquele grupo. Então, nós temos 3 categorias nas quais pode-se escolher, né, para que caminho seguir e participar, então, da feira. Para os trabalhos serem submetidos à inscrição na FAMUSTEC, devem ser considerados os itens descritos a seguir, então. Então, muito importante, colocar o nome da instituição, né, o nome da escola, o título do trabalho, o trabalho precisa ter, a área do conhecimento do trabalho e resumo, categorias, né, Marie Curie e Berta Lutz. Então, para essas 2 categorias é preciso isso. Ou a proposta de projeto, que é da categoria Elsa Gomide. Nome completo dos autores, né, dos estudantes, das crianças. Nome do professor orientador e do co-orientador, se houver. Então, o que é importante? Não é obrigatório existir um orientador, né, mas sim um orientador, né, o professor que está conduzindo este grupo. Se tiver um orientador, entra, mas também não é obrigatório. E deve ser informado o e-mail e o CPF do professor orientador. Isso é bem importante. O resumo, então, das categorias Marie Curie e Berta Lutz deve informar de maneira clara e sintética, entre 250 e 500 palavras em parágrafo único, a problematização, a justificativa, os objetivos, a metodologia e a análise dos resultados, mesmo que parciais. E as considerações finais. Deve ser redigido na terceira pessoa do singular, preferencialmente com o verbo na voz ativa. Será avaliado de acordo com os seguintes aspectos: caráter investigativo, criatividade, relevância para a comunidade escolar, adequação ao nível de escolaridade das crianças e estudantes, e a clareza da redação, conforme o item 5.3.1 lá do edital. E está também no site da Escola de Formadores, né, à disposição para vocês. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês agora está lá no nosso edital, para vocês também consultarem, certo? E aí aqui o resumo, 250 a 500 palavras, sim, um grande poder de síntese, né? De conseguir, então, compilar as ideias desse projeto, as ideias dessa pesquisa, num resumo bem pequeno mesmo. E é isso que a gente vai abordar numa oficina prática daqui a pouquinho. A proposta de projeto na categoria Elsa Gomide também deve informar de maneira clara e sintética
com os mesmos números de palavras, né, entre 250 e 500, em parágrafo único. A problematização, a justificativa e os objetivos da pesquisa projetada. A proposta de projeto não necessita apresentar uma metodologia, porém, a proposta pode indicar procedimentos e instrumentos que poderiam servir aos objetivos da pesquisa. Então, nessa categoria, tem muito menos informações, né, que precisam ser desenvolvidas no resumo, mas precisa dar estes apontamentos, né, indicar quais os procedimentos e instrumentos que podem servir nesse objeto de pesquisa. O relato do processo de investigação, ele pode ser em formato digital, do ponto de vista coletivo dos estudantes, e deverá conter o registro do trabalho, fotos do Google Meet, formulários, fotos do caderno, conversas do WhatsApp, entre outros. Este deverá aparecer em formato de foto ou em registro no vídeo, que será enviado para a comissão organizadora. Então, é muito importante todos esses instrumentos, né, para relatar o processo de investigação. Então, tudo, como eu havia dito anteriormente, tudo vira registro, não só a escrita, mas uma fotografia, um pequeno vídeo, um caderno que tenha um diário de bordo, que tenha lá registros em desenho das crianças, de algum processo, alguma coisa. Tudo isso é uma forma, né, de registro dos processos da pesquisa. Então, o que é importante também lembrar? Que não serão aceitos, após a realização do pedido de inscrição, acréscimos ou alterações das informações prestadas. Então, assim que é inscrito, que é enviado o resumo, já passa para a comissão e a gente já começa a trabalhar em cima disso, né, na avaliação. A homologação da inscrição será no dia 19 de agosto de 2022, pelo site oficial do evento. É de responsabilidade da direção da escola acompanhar a divulgação dos projetos homologados, tomando ciência do seu conteúdo. Então, isso é importante também para as nossas diretoras, né, de estarem cientes dos projetos inscritos na nossa feira. Então, agora, a gente vai fazer uma pequena pausa para poder, então, praticar um pouco a oficina de escrita do resumo, né? Então, a gente traz aqui esse momento para a gente poder trabalhar, então, em cima do resumo para a FEMUSTEC. Obrigada, Adri, por toda essa contextualização. Aqui a gente está bem pertinho, né? A Adri está aqui na escola de formação e aí a gente tem que ter toda uma sincronia aqui nos microfones para a gente conseguir falar. Então, o que acontece, né? Óbvio, como eu disse no início, óbvio que aqui a gente está fazendo todo um convite e trazendo elementos para vocês já irem construindo essa inscrição de vocês, né? A gente agora vai partir para essa oficina de resumos, mas é muito mais do que isso. É falar de o quanto, escutando a Adri comentar e trazer esses elementos da pesquisa no cotidiano da educação infantil especialmente, mas não só da educação infantil, imagino que lá nos anos finais também a gente possa sim, tecer muitas pontes aí, a partir de tudo que a Adri está trazendo, né? O quanto essa ideia de professor pesquisador, essa ideia de cotidiano como fonte de pesquisa, né? Esse cotidiano investigativo é importante para a gente, para o nosso planejamento, né? Tem uma relação aí de muita intimidade entre pesquisa e planejamento, pesquisa e cotidiano das infâncias, enfim. E aí uma outra questão, óbvio, que o que a gente precisa para essa inscrição? Apenas formalizar algumas questões. A gente precisa ter esse resumo para fazer lá essa inscrição, né? E num segundo momento, claro que vai ter, por exemplo, um banner, claro que vai ter também na sequência para as crianças menores, como disse a Adriana, para os bebês e para as bem pequenas, um vídeo, já que eles são muito pequenos, para estarem lá presencial apresentando o trabalho, mas a partir dos jardins, eles já fazem essa defesa, digamos assim, da investigação presencial. E aí tem uma questão, como que eu escolho? Né? A Adri mencionou que são até 5 crianças. Eu acho importante a gente pensar assim, criem critérios de escolha. Já que eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, a Lise tinha entrado aqui há um tempo atrás, ela está aqui nos assistindo, o ano passado ela fez uma pesquisa maravilhosa sobre os fungos, né? No Jardim 2, lá na turma dela de referência do Jardim. E aí, como que a Lise, que estratégias ela usou para selecionar essas 5 crianças, essas 4 crianças, essas 3 crianças que participaram?
Bom, são as crianças mais ativas, são as crianças que foram as mais comunicativas, são as crianças que foram mais convocadas ali àquela pesquisa, investigação específica. Isso são critérios que vocês vão criar lá no cotidiano, junto com essas crianças, né? Um outro aspecto, antes da gente passar para a sequência, é considerar que não se trata de vocês fazerem a pesquisa. Para tudo, que agora eu vou pensar no matemática porque eu quero fazer uma inscrição na Finistec. Né? Essa relação que eu falei íntima lá de pesquisa e docência e cotidiano na escola tem que estar ali presente, né? E esse edital ele é muito generoso conosco, com os professores especialmente, porque ele nos permite fazer inscrições em todos os momentos e etapas do projeto. Um projeto, uma pesquisa já mais acabada, já com alguns achados, com alguns resultados parciais ou finais, pode. Uma pesquisa ali em processo ainda, onde a gente está desenhando essa metodologia, ainda não, a gente tem expectativas, hipóteses, mas não tem ainda achados, não tem ali resultados parciais, pode se inscrever também. Uma pesquisa bem inicial, que a gente sequer desenhou essa metodologia, a gente tem muitas hipóteses, a gente espera muitas coisas, expectativas, também pode. Tá, gurias? Fica esse convite, então. Eu vou colocar aqui no chat agora o link do documento para vocês entrarem e a gente exercitar esse texto, é um texto acadêmico, né, um resumo, que ele é o que vai, na verdade, digamos assim, escrevê-las, né, a partir desse texto que a gente faz aí, toda essa organização da Finistec, mas esse exercício é muito importante para vocês também, para outros eventos fora, dentro da rede, tá ok? Só um minutinho. Podem entrar. Aqui no documento ele tem essas informações básicas, que são o número de palavras, que a gente sempre, quando a gente escreve um resumo, a Adri falou muito bem, é um poder de síntese, a gente tem que se sintetizar, né? Tudo que a gente gostaria de dizer, que aconteceu ao longo daquele processo, o que está acontecendo, né? E aí a gente divide, organiza esse pensamento em alguns momentos, né? Problematizar, justificar os objetivos, metodologia, análise, resultados, considerações finais, tá? Claro que aqui tem uma ordem, mas vocês não precisam respeitar exatamente essa ordem. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de apresentar o tema, trazer ali a justificativa, ou problematizar, trazer uma pergunta, depois o objetivo, mas isso é a Juliane. Há colegas que já começam apresentando a metodologia e depois vão trazer o objetivo, falar dessa justificativa, sabe? É o caminho de vocês, justamente porque a gente tem aí, a gente aceita, né, no caso da Femustec, o processo todo da pesquisa, independente de em que pé ela está, né? Como ela está sendo percorrida. Então, assim, não se preocupem, tem que ter essas informações. Agora, a ordem é com vocês. Tá? A gente tem uma orientação geral e depois cada página é a sequência ali que a gente vai ou não respeitar. Tem que ter aquelas informações independentes. Cada um pega uma página, tá ok? E a gente combina o quê? 20 minutos? O que vocês acham? Enquanto a colega está escrevendo, o que acontece? Esse é um texto, o resumo, né, que a gente usa geralmente para se inscrever em eventos acadêmicos, a gente usa em textos acadêmicos também, e no caso aqui, hoje, a gente vai exercitar um pouquinho justamente para a gente poder se inscrever na Femustec. Esse texto, ele é muito objetivo, ele é curto e bem objetivo. Poder de síntese, sintetizar um caminho, às vezes, gigante de investigação em poucas palavras. No caso do nosso edital, é de 250 a 500 palavras, tá? Como que a gente faz? Este trabalho tem por tema fungos. Eu vou usar aqui o exemplo da nossa Lise, tá? A pergunta enfim, que aí a gente coloca, ela pode usar a justificativa, por que ele é importante, tá? Ou pegar e trazer uma pergunta, um problema, da onde que partiu, sabe? Nesse segundo momento. E aí o objetivo é tal e tal.
para tanto, se pesquisou de tal forma no cotidiano, junto com as crianças, a partir de que elementos, sabe? A gente dá na metodologia ali, é o momento que a gente descreve rapidamente, porque são de 250 a 500 palavras, a gente descreve como que a gente vai conseguir, como que a gente trilhou, tá? E aí, assim, cada um no seu processo. Se o meu trabalho de investigação com as crianças ele está bem inicial ainda, óbvio que eu tenho muito pouca coisa para trazer para o resumo ainda, eu não tenho ainda resultados parciais. E aí, o que eu faço? Em vez de falar dos meus resultados, eu vou falar das minhas expectativas, eu vou falar das minhas hipóteses, né? O que a gente espera enquanto grupo, o que as crianças esperam com essa investigação, quais são as hipóteses das crianças, isso é importante. Lembre que é uma investigação das crianças, né? Dos estudantes também. Então, a gente tem que trazer aqui não só a professora, mas tem que trazer essa voz desses estudantes e dessas crianças, né? Quais são as expectativas, quais são as hipóteses que eles construíram. Um trabalho já com andamento, já em andamento, que já tem resultados, a gente pode, após contar como que a gente está construindo lá no cotidiano coletivamente o estudo, a investigação, a gente pode já trazer as crianças, a partir de tais hipóteses, já perceberam, enfim, que os fungos são para isso e para aquilo, sabe? E a gente vai trazendo esses elementos, tá? De forma mais parcial ou final, e já tecer alguma consideração que não precisa ser frases, parágrafos inteiros. Muita coisa aqui, eu estou dizendo, uma frase, 2 para cada elemento, onde mais a gente talvez vai ocupar caracteres, digamos assim, é ali na metodologia, porque há uma descrição, tá? Um pouquinho mais maior, e às vezes nessa consideração final ou nos resultados, depende do peso que vocês vão dar aí de importância, né? E aí, cada trabalho é ele vai se distinguir, porque justamente é um percurso aí muito singular, né? Cada grupo, às vezes, pode estar pesquisando o mesmo tema, mas por se tratar de grupos diferentes, de processos ali de caminhadas, ele vai se distinguir sim. E esse resumo, ele vai mostrar o quanto uma pesquisa vai se diferenciar da outra, tá ok? Eu não sei se eu fui clara, mas é um exercício. Tentem aí construir um resumo e aí a gente vai ler no final rapidinho para poder fazer algumas considerações para mostrar como que a gente finaliza esse texto específico. Por exemplo, trazer só aquelas informações relevantes ali, não precisa colocar naquela ordem, tá? O que é importante é as informações estarem ali, ok? E aí depois a gente vai ler, eu estou trazendo para o documento ali um que outro exemplo da Filmostec do ano passado, de resumo, e agora no final, quando acabar o nosso tempo, eu faço essa leitura geral, aqui a gente se divide na leitura e vai fazendo considerações de como organizar esse resumo, que parece muito simples, mas ele exige do professor, que vai inscrever os seus estudantes, as suas crianças, exige um poder de síntese, tá ok? Eu espero que eu tenha respondido. Pode colocar aqui qualquer dúvida no chat, tá? Ou pode abrir o microfone que eu tô aqui. Oi, Maia, só pegando um gancho ali do que tu colocaste no chat, tu disse que está sem turma fixa, mas na Filmocitec se admite inscrever trabalhos com orientador e co-orientador. Daqui a pouco, tu pode propor uma inscrição, ou tu como orientadora e a outra professora da turma como co-orientadora, ou vice-versa. A professora como orientadora e tu entrando como co-orientadora de um grupo etário, né? Então, é uma possibilidade, né? Tu podes, e o professor pode ter até 2 trabalhos, né? As crianças aqui não podem participar de mais de um projeto, mas existe essa possibilidade, sim. Então, daqui a pouco, tu vê algum movimento, algum projeto que está acontecendo na escola, e seria interessante, né, tu fazer essa entrada, então,
como orientador ou co-orientadora, tá bom? Espero também ter sanado a tua dúvida. Nas 3 categorias, tanto Marie Curie, quanto a Elsa Gomide, quanto a outra Berta Lutz, se eu não me engano. E aí eu vou ler e a gente vai comentar um pouquinho e mostrar como cada professor, de forma diferente, trouxe esses elementos aí para dentro do resumo, tá certo? Então eu vou abrir aqui primeiro, só um minutinho. Então aqui, o primeiro, coloca bem no resumo, tá, Adri? Para compartilhar com os colegas ali enquanto eu leio. Tá ali? Ah, ótimo, perfeito. Porque como eu não enxergo vocês, eu estou lendo o documento, tá? Esse é um resumo que foi inscrito pela professora orientadora Ângela Beatriz Reis da Silva e com a professora co-orientadora Tanice Reginato, tá? Elas optaram pela categoria Elsa Gomide, que ela contempla as propostas de pesquisa sem metodologia definida e sem resultados parciais ou totais, ou seja, era uma pesquisa inicial, muito inicial mesmo, tá? E vale ressaltar que o ano de 2021, que foi quando esses trabalhos foram, né, inscritos e apresentados, a gente estava ainda passando por um momento de quarentena. Então, assim, foi trabalhos realizados de forma remota, muitas vezes, né, em alguns momentos, principalmente. Então, eu vou ler aqui para vocês. Devido à pandemia do Covid-19, as crianças permaneceram por muito tempo dentro de casa. O isolamento social nos separou das pessoas e familiares que gostamos. Deixamos de ir a parques, lugares públicos e de ter contato com a natureza. No retorno às aulas presenciais, sentimos a necessidade de brincar, correr e construir aprendizagens ao ar livre, no pátio e nas áreas externas da escola. A sala de recursos multifuncionais também sentiu essa necessidade de brincar, explorar e se desenvolver na natureza. A relação com a natureza promove um bem-estar e gera benefícios físicos, cognitivos e emocionais. A criança de inclusão precisa de estímulos, atenção e de superação, onde possa desenvolver suas habilidades e superar as dificuldades. O contato com elementos naturais, como a terra, a água e o ar, provocam a exploração e o desenvolvimento saudável através das brincadeiras. Manusear a terra, a pedra, a areia, sementes e a água auxiliam no desenvolvimento psicomotor, motricidade fina, atenção e memória. A imaginação é aguçada e transforma pedras em construções, gravetos em personagens e folhas em bichinhos. A natureza também é um facilitador para o desenvolvimento das habilidades corporais, correr, pular, subir e descer em árvores. Plantar conecta a criança de uma forma positiva e respeitosa com a natureza, oportunizando novas vivências, desencadeando emoções e contribuindo com a saúde física e psicológica. O cuidado com a natureza sensibiliza para a conservação. Toda criança tem o direito de crescer em contato com a natureza em uma simplicidade profunda e repleta de significados. A arte do plantio proporciona uma relação com as plantas, acompanhar de perto o crescimento e desenvolvimento delas. Faz construir um sentimento de cuidado e responsabilidade. Criar um jardim com plantas e flores transforma e embeleza, tornando nossa escola um ambiente saudável e acolhedor, onde todos podem participar e construir um ambiente de inclusão. Então, como vocês veem aqui, esse foi um trabalho, uma pesquisa realizada pela professora lá da sala de recursos da escola, se eu não me engano, da Inês Bobabalho, tá? E como é um trabalho muito inicial, a gente tem aí uma contextualização belíssima, né? Inclusive, assim, não só a questão, a justificativa e as questões que impulsionaram aí o investimento nessa temática, desse jardim da inclusão, junto com as crianças que são atendidas na sala de recursos, mas com esse elemento da natureza muito forte, vocês veem, a gente não tem aqui, está implícito aí o objetivo, a gente não tem, óbvio, resultados, né, nem parciais nem totais. Só um minutinho, que eu acho que tem alguém que... Isso, então, assim, o que a gente não tem aqui? A Adriana, qualquer coisa, ela pode abrir o microfone, vocês também, tá? Me lembrem, né? O que a gente precisa ter num resumo? Pode mencionar, Adriana, por favor, aqui o que tem para... Parei. Deixa eu só abrir aqui no documento, voltar no documento onde que está lá em cima. Tema, justificativa, problematização, objetivo, metodologia, resultados parciais ou finais, né?
e considerações. Isso é o objetivo de uma pesquisa que a gente está concluindo, que a gente já tem resultados. Não é o caso aqui. Eles se inscreveram, né, na categoria Elza Comide, que é a pesquisa inicial. Então, o que a gente tem aqui? Tem um objetivo implícito aqui? Tem, sim. Acolher essas crianças de inclusão neste momento aí, né, ainda de pandemia, com uma escola que já está começando a atuar nessa transição aí do remoto para abordagem híbrida e posteriormente presencial. E aí a gente vê que eles contextualizaram muito bem, né, trouxeram aí essa justificativa da importância, né, eles não disseram, olha, a justificativa deste trabalho é isso, o objetivo deste trabalho é isso, não. Mas na contextualização aqui desse resumo, eles trazem todos esses elementos iniciais da pesquisa. O tema, uma justificativa, né? E aí aqui a gente não tem uma problematização, mas não deixa de estar implícito ali nessa justificativa, né? E também aí tem um objetivo implícito e a gente entende a importância de toda essa proposição investigativa lá junto com essas crianças da Emeiva Babalho. Coloquem no chat, enfim, se tiver alguma questão sobre, né? Só para vocês entenderem. Por isso que essa contextualização foi bem mais ampla, justamente por ser uma pesquisa inicial e a gente explicar um pouco mais esses pontos de partida, tá? Eu vou fechar aqui o meu microfone para a Adri ler para vocês esse segundo trabalho, que é de uma outra colega que estava, inclusive, aqui na formação, e que foi destaque, tá? Todos esses trabalhos aqui que eu estou lendo foram destaques do ano de 2021, tá ok? Deixa eu só fechar aqui meu microfone. Bom, então vou apresentar para vocês o trabalho que foi destaque, então, na edição anterior, na categoria Aberta Lutz, né? Que é aquela que inclui projetos com metodologia e pesquisa definida, que possam estar ainda sem resultados parciais ou totais. Então, aqui a gente traz como exemplo o trabalho dos Pesquisando Plantas e Fungos, que a Ju já pincelou algumas coisas ao longo dessa manhã, né? Que foi da nossa colega Lisiane Araújo da Silva e da Bruna Willers Calvet, acredito que eu não tenha errado o sobrenome, da EMEI Terezinha Tergolina, né? Então, vou ler para vocês o resumo que elas organizaram e submeteram, então, à FEMUSTEC. A pesquisa intitulada Pesquisando Plantas e Fungos, da turma do Jardim 2A, tem como objetivo proporcionar vivências de observação e experimentação a partir das interações diversas no cotidiano, com propostas investigativas sobre o crescimento de plantas em diferentes formas. Também objetiva-se aproximar a comunidade escolar dessas descobertas e relevâncias do contato da criança com a natureza e suas pluralidades. A metodologia é de caráter exploratório, em que o andamento vai ocorrendo conforme o processo de observação, investigação e interação das crianças, tendo como base as especificidades dessa faixa etária. Os recursos utilizados são a pesquisa na internet, o próprio diálogo, registros digitais e reencaminhamento das propostas. Esse projeto surgiu no ensino remoto, com a problematização de como se desenvolve uma batata doce na água. E então, as crianças e famílias foram convidadas a fazer a experiência de observar o crescimento dessa leguminosa. Essa proposta rendeu inúmeras devolutivas, tanto através das interações pelo WhatsApp, quanto por diálogos pelo Google Meet, com descobertas a partir do olhar das crianças sobre cada etapa do desenvolvimento. O trabalho continua presencialmente, pois, devido ao êxito desse projeto, também foi plantado um alho na água. Dessa nova proposta, surgiu um estudo sobre o surgimento de fungos. Para compreender o que é fungo, a turma passou a observar a decomposição de uma maçã, escolhida porque as crianças viram um buraquinho nela e não quiseram comer, pois, segundo suas hipóteses, estaria estragada. Assim, foi-se observando e registrando diariamente a decomposição da maçã e surgimento do mofo. As crianças viram todo o processo, desde o estado físico da fruta, diminuindo de tamanho até o aparecimento de uma larva, quando assim iniciou-se a pesquisa do que seria esse animal. O descarte da maçã foi feito na composteira da escola e as sementes foram plantadas em um potinho. Uma delas está se desenvolvendo. Também temos cebola e chuchu nesse espaço de experimentação.
As plantas, além do próprio processo de cultivo, tornam-se em um momento de investigação científica para o Jardim 2A. Não é apenas plantar, é observar, criar hipóteses, questionar, dar novos rumos. Segundo Guilherme, que define muito bem o que fazemos, estamos fazendo microspiação e lupiação, pois todo o processo de desenvolvimento é observado minuciosamente pela turma com a lupa e o microscópio. Palavras como pesquisa e experiência tornam-se presentes no nosso grupo. Algumas dessas plantas já transferimos para a terra e se tornaram as primeiras plantas da horta da escola. E essa pesquisa potente e interativa segue para novas descobertas. O tomate, que foi escolhido por último pela turma, surgiu com as perguntas como: nasce broto do tomate? No tomate? O tomate dá para plantar na água? Um minhocário que está para ser construído também trará novas descobertas. Essa pesquisa vem ampliando o repertório investigativo e traçando o conhecimento científico da turma a partir das suas vivências. Avaliamos que esse trabalho respeita as pluralidades infantis, os espaços e tempos dinâmicos, do cotidiano e a prática pedagógica permeada de vivências significativas, procurando compreender as diferentes formas de ações com a natureza e o pertencimento à mesma. Gente, não sei vocês, mas lendo o resumo delas, dá para imaginar essa turma, dá para imaginar as crianças falando, e é bem aquilo que a gente falava na contextualização, né, antes de entrar no edital da FAMUSTEC, falando da educação infantil. É trazer esse cotidiano, esse encantamento pelas pequenas coisas, que para nós adultos, né, às vezes passa batido, e que olha que pesquisa potente que se foi se desenvolvendo aí. Então, aqui as meninas conseguiram, né, propor, dentro da categoria Berta Lutz, elas demonstram sua metodologia, mas sem resultados naquele momento, que eu diria até que tem resultados, né? Porque quando eles fazem os desdobramentos ali, começou com a batata doce, e aí vai para a decomposição de uma maçã, e daí traz para as larvas, enfim, olha quantos resultados dentro de um processo está acontecendo. Então, muitas vezes a gente está com alguns resultados ali, mas é da gente conseguir ver esse processo, né, esse andamento. E é um resumo riquíssimo de informações, como eu bem disse, eu consigo imaginar o que aconteceu dentro dessa escola, dentro dessa sala, e eu garanto que dentro das escolas de vocês, com as turmas de vocês, isso também acontece, né? Então, da gente conseguir sintetizar, trazer esse encantamento. Podem ver que ali dentro desse resumo as professoras colocaram, inclusive, fala das crianças, né? Há essa possibilidade também para ilustrar, para endossar, né? Porque, afinal de contas, é a pesquisa pelo olhar das crianças. Então, trazer a fala delas, trazer esse registro também de palavras novas que eles vão criando, né, como ali a pesquisa através do microscópio, da lupa, então a criança já criou, né, uma nova terminologia para esse tipo de pesquisa, né, então trazendo toda uma autoria infantil, então isso também cabe nesse resumo e também cabe na apresentação desse trabalho. Então é uma questão de organizar, uma questão de síntese, né, de trazer isso e colocar, expor, né, para a rede, expor para as outras pessoas o que está acontecendo, o que essas crianças estão produzindo de cultura e de pesquisa. Bom, aqui a gente está no exercício de sincronizar os microfones, né, Adri? E aí, assim, para complementar o que a Adri já trouxe, a gente precisa, vamos voltar lá de novo, quais são as regras, né, do básico que tem que conter num resumo? Tema, justificativa, problematização, né? Objetivo, metodologia, resultados parciais ou totais, expectativas, hipóteses, considerações, enfim, tudo isso cabe num resumo de acordo, claro, com cada categoria. E aí, o que a gente tem aqui? O que a Lisiane, né, ela e a Bruna, elas nos presenteiam com um resumo que começa pelo tema, ela pula para a metodologia, vocês perceberam? Depois, ela faz uma justificativa da temática, depois ela apresenta alguns resultados parciais, aí ela contextualiza um pouquinho aí essa produção,
junto com as crianças, ela volta e complementa a metodologia, né? E aí depois ela faz essa problematização, ela traz ali algumas perguntas, né, que foram importantes para esse caminho investigativo. E aí o que acontece? Depois, claro que ela faz uma citação, ela traz ali, ela cita as crianças, e ela já mostra o quanto esse caminho já permitiu que ela fizesse algumas relações, inclusive, com pesquisas, com pessoas que pesquisam de fato, fungos, ela já traz até alguns termos ali muito específicos, né, do campo. E o que acontece? Muito bem escolhido, tá? É um resumo que ele é da categoria Perta-Lutz, que é que tem resultados ainda totais ou parciais, mas que ela já tem. Por quê? Porque ela traz um movimento, mostrando o quanto essa pesquisa está em movimento, está sendo realizada mesmo durante ali a inscrição nesse evento, né, que é a FEMUSTEC. Quando ela apresentou essa pesquisa com as crianças lá da turma de referência dos Jardins, ele ainda estava acontecendo. Então, a gente lendo, a Adriana lendo, a gente vê um movimento, sabe, que estava acontecendo ali, tudo que estava borbulhando ali dentro daquela turma. Então, é isso que a gente tem que sempre cuidar. Não importa a ordem, tá, gurias? Importa a gente conseguir reduzir toda essa informação riquíssima que a gente consegue aí dentro da educação infantil do cotidiano e trazer, assim, mostrar a vida. Tudo que a gente constrói junto com as crianças, o quanto isso tem relação com a vida. São as vidas dessas crianças aí, criando hipóteses, descobrindo, e é esse sentimento que a gente vê. E aí a gente vê, por exemplo, assim, lá o primeiro resumo, muito inicial, a professora num trabalho mais amplo de contextualização para mostrar esse ponto de partida, né? Talvez esse ano, se forem se inscrever, já tragam um resumo com muito mais aspectos aí, colaboração dessas crianças, de tudo que aconteceu, tá? Mudalize já tem esse movimento, porque ela já tinha um percurso já sendo transcorrido, né? Então é isso que vocês percebam ali, não existe regra, existe uma descrição objetiva, mas ao mesmo tempo carinhosa desse percurso que vocês estão percorrendo com as crianças. Então, agora eu vou ler o próximo, tá? Só para vocês verem as diferenças e vocês não se prenderem a questões técnicas, tá? Porque aqui a gente quer realmente enfatizar o trabalho dos estudantes, o trabalho das crianças, o trabalho de vocês. Então, aqui eu vou ler o próximo, é da colega Tayane dos Reis Bastos, ela é professora aqui da rede, da EMEI Beija-Flor. Não é um trabalho que contou com um professor colaborador, um co-orientador, na verdade, tá? Ela fez orientação sozinha e também na categoria Berta-Lutz. E o que significa o quê? Que tem alguns resultados, pode até ter alguns resultados, mas que não é uma obrigatoriedade, tá? E aí, como é que é o nome desse trabalho? Mão na Terra, Comida no Prato. O projeto Mão na Terra, Comida no Prato surgiu durante o período de ensino remoto, onde se buscou conhecer os interesses e particularidades das crianças da turma maternal 2 da EMEI Beija-Flor. A partir das evolutivas das famílias, pode-se coletar importantes dados sobre hábitos, interesses e necessidades das crianças. Alguns deles despertaram atenção, como, por exemplo, os relatos e registros de uma criança que tinha atividade de plantar como uma de suas brincadeiras preferidas, e de outra criança que apreciava muito estar em contato com a natureza. Ao mesmo tempo, algumas famílias relataram dificuldades em proporcionar uma alimentação saudável aos filhos. Diante dessas informações, iniciaram-se algumas práticas pedagógicas na tentativa de atingir significativamente as crianças em suas especificidades, como a proposta de plantio de uma muda de hortelã, que foi entregue a cada criança juntamente com um vaso e um pacote de terra. A sensibilização da proposta ocorreu a partir da história Chá das Maravilhas, livre adaptação da história de Leia Cassol. As famílias compartilharam registros e relatos da participação das crianças, interagiram em todas as etapas, inclusive com alguns registros nos meses seguintes, trazendo elementos significativos para a continuidade do tema. Com o retorno presencial das crianças à escola, na modalidade do ensino híbrido, pôde-se verificar de forma ainda mais evidente as relações que estabeleciam com os elementos naturais e com os elementos manifestando interesse em conhecer e manipular plantas, ervas, verduras e demais vegetais, porém sem associá-las ao consumo alimentar.
Dessa forma, consolidou-se a proposta do projeto, buscando alcançar os seguintes objetivos: estimular a participação das crianças no processo de produção, cultivo e consumo de alimentos orgânicos e saudáveis no ambiente escolar e doméstico, identificar as possibilidades de consumo dos vegetais, conectar-se de forma prazerosa com alimentos naturais, percebendo as influências das próprias ações sobre eles, perceber através da experiência e do processo investigativo as transformações do objeto de estudo nas variadas formas que pode alcançar e estimular a participação das famílias, a transformação de hábitos e no incentivo e valorização da alimentação saudável dos filhos. As abordagens metodológicas se pautaram na ludicidade nas experiências infantis. Dessa forma, foram utilizadas histórias, ilustrações, músicas, brincadeiras, teatros, pesquisa e diálogos, a fim de aproximá-las do tema de forma atrativa, enquanto também participava ativamente das ações do projeto. Assim, desenvolveu-se inicialmente uma pesquisa junto às crianças para descobrir quais vegetais gostariam de cultivar. O grupo escolheu tomates, morangos, alface, couve, salsa, beterraba e hortelã. Também realizaram a degustação de alguns alimentos para se apropriarem do que estariam plantando. Posteriormente, auxiliaram no plantio das mudas em pneus reciclados no pátio da escola. As crianças observam a horta diariamente, regam, auxiliam nos cuidados básicos e acompanham o seu desenvolvimento. Também estudam e pesquisam de que forma poderão consumi-las e utilizá-las no futuro. Os registros são feitos através de fotos, vídeos e transcrição de suas falas. Ainda não foi possível consumir os itens da horta pela precocidade de seu desenvolvimento, porém pretende-se utilizá-los na escola e no ambiente doméstico em parceria com as famílias, assim como compartilhar os alimentos produzidos com a comunidade. Como o projeto está em fase inicial, foram observados poucos resultados, porém percebe-se o interesse e engajamento das famílias, das crianças na pesquisa, seu prazer em manipular os elementos naturais, experimentar novas sensações, texturas e sabores. Por fim, conclui-se que a pesquisa tem dado os frutos significativos, oportunizando experiências, aprendizagens, interações e auxiliando na aquisição de hábitos saudáveis às crianças. Então, aqui, quando a gente vai lendo, né, a gente vai vendo assim, está muito bem recortado esse resumo. Embora ele mostre, que nem o da Alice lá, um processo, né, um movimento ali de muitas novidades no dia a dia, vocês veem que tem ali um específico, ela especificou muito bem o que é tema, o que é justificativo, o que é objetivo. Inclusive, ela enumerou vários objetivos ali, ela descreveu com detalhes essa metodologia, fica um resumo, inclusive até, ela deve ter quase chegado no limite das palavras ali, mas ela trouxe o passo a passo, né? Inclusive já com resultados parciais do que ela observou, esses impactos positivos na criança e com considerações ali, tipo, expectativas, uma consideração / expectativa, sabe? Que é isso que a gente sente. Mas vocês viram muito bem delimitado. E também é um resumo, sabe? Também narrou muito bem esse processo. E uma questão também aqui, só para concluir, que a gente depois eu vou mostrar para vocês como que a gente contabiliza essas palavras, esses caracteres, né, para a gente não passar disso também, que é importante, mas que isso não é o que vai definir, tá? O que vai definir justamente é mostrar esse percurso, saber narrar esse percurso num número X de palavras. Só para finalizar, antes de eu passar a palavra para a Adri, eu quero também mencionar que aqui, nesse resumo específico, a gente vê, ela nos dá uma noção ali de trabalho da educação infantil na perspectiva remota, como que essa pesquisa continua na perspectiva híbrida, como que ela vai aí se desenvolvendo na forma presencial. Então, a gente tem esse movimento também da rede, né? Dessa pesquisa sendo trilhada enquanto a gente vai ali ao longo de uma quarentena e nos adaptando, né, aos vários momentos que a gente vivenciou profissionalmente dentro da nossa rede. Isso também é muito interessante da gente perceber e que está ali, e que mostra, de novo, o quanto pesquisa é vida. Não é um resumo, né, com palavras e termos acadêmicos e só técnicos que a gente junta ali. Não, tem que mostrar esse movimento. Se não mostrar esse movimento, tem alguma coisa errada, tá ok? Então, vou passar para a Adriana agora para ela poder ler o último resumo. Bom, antes de eu ler, então, o último resumo, vou retomar aqui uma mensagem colocada pela Dani Silva no nosso chat. A maior parte dos projetos são sobre natureza e plantio.
Sim, é uma boa observação feita por você, e por isso que eu trouxe até aquelas dicas na apresentação inicial, no sentido de ampliar esse olhar, né? Porque quando a gente fala em feira científica, feira de ciências, instintivamente a gente acaba levando para o lado da natureza, para o lado de fenômenos naturais, quando existem as ciências humanas, né? Existem outras possibilidades de pesquisa. Mas também a gente entende que a educação infantil é vida pulsando diariamente. Então, a ciência, fenômenos naturais, coisas que envolvem animais, plantas, né, também mobilizam as crianças, também as instigam, né, porque elas querem saber de onde elas vieram, como elas estão no mundo. Então, a gente também entende que as crianças também elas acabam nos trazendo muito isso, né. Dani, tu tinha levantado a mão, se tu quiseres falar, fica à vontade, tá bom? Não sei se... Sim, eu ia perguntar, eu posso iniciar um projeto agora para participar? Ou Sim. fica muito em cima? Não, por nós termos, ótima tua pergunta, por nós termos essa abertura, né, dentro do edital da FEMUSTEC, se tu iniciá-las agora, tu tem uma metodologia, mas tu não sabe como vai ser o andamento e quais os resultados, tu entra na categoria Usa Gomide, fica muito tranquila, pode sim, tu pode já inscrever, né, se é uma ideia, se é algo que tu recém começou, pode sim, pode trazer, porque a apresentação é lá em setembro. Então, até lá, na tua apresentação, tu vai ter mais dados, tu vai ter mais coisas, né, para poder mostrar. Então, fica muito tranquila. Se depois aqui dessa nossa conversa nessa manhã, tu te sentiu, né, motivada, instigada a participar, toca a ficha, vai super tranquila, porque com certeza uma das 3 categorias vai te abraçar nessa tua proposta, certo? Mas pode ser. Sim, eu achei muito legal a ideia de projeto e tal, e eu acho que as crianças vão gostar bastante de participar. Então, eu acho que eu vou começar um projeto por agora, uma coisa bem diferente. Vou sair dessa parte de plantio para apresentar uma coisa diferente e vou me inscrever, sim. Ótimo, Dani. Então, a comissão vai aguardar o teu trabalho, teu resumo, então, e fico na expectativa e muito contente também de saber que tu te instigou, né, a fazer algo diferente, a mostrar o teu trabalho, certo? Eu vou dar continuidade aqui, vou ler mais um resuminho para vocês verem uma outra forma, então, né, de pesquisa. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo, então, da categoria Marie Curie, tá? Que é da professora Gabriela Porciúncula Severo Freitas e da Camila da Silva Nunes, da EMEI Vovó Doralice. E nessa categoria, então, é aquela que inclui projetos com metodologia de pesquisa definida e também com resultados parciais ou totais. O tema delas, então, foi de onde vêm os alimentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês o resumo. As crianças da educação infantil estão ganhando autonomia para realizar as diferentes tarefas do seu dia a dia. Na escola, um dos momentos que se busca esta independência é na hora da alimentação. E para que elas aprendam a se alimentar de forma saudável e possam vivenciar experiências significativas, apresentamos esta questão. De onde vêm os alimentos? As crianças responderam, do mercado. As professoras perguntaram, e antes do mercado? Então, a partir de muitos comentários, se estabeleceu uma série de apresentações para ilustrar de onde os alimentos vêm. Alimentos estes do cardápio escolar e do conhecimento das crianças. Para tanto, inspirado no campo da sociologia da infância e na abordagem Reggio Emilia, este projeto visa enriquecer a saúde de nossas famílias e ampliar o repertório de alimentos consumidos pelas crianças, a partir de experiências significativas do próprio cotidiano infantil. A partir da organização da horta e de um tour virtual pela feira local, as crianças foram descobrindo a origem dos alimentos. A pequena horta gerou alfaces e muitas experiências que passaram pelo plantio de mudas, cuidados e estudo do espaço mais ensolarado, rega, retirada de caracóis, colheita e sua higienização, até a chegada à mesa do almoço. Também, outra curiosidade que nasceu da observação do nosso quintal foi a descoberta das abelhas que começavam a habitar nossas laranjeiras.
As crianças experimentaram a colheita das laranjas, fizeram suco, viram o nascer de novas flores. Com isso, abordamos a vida das abelhas, o ciclo de polinização, a fabricação do mel. Realizamos experiências culinárias com o mel, criamos hipóteses sobre a importância das abelhas para a produção dos alimentos. À medida que as crianças participam das experiências de plantio e das experiências culinárias, elas vão degustando, mesmo que pouco, de cada receita feita. O que mais se destacou foi o consumo da alface nas refeições diárias, desde que as crianças colheram, lavaram e entregaram para as cozinheiras prepararem a salada. Com a maior aceitação dos alimentos do cardápio, houve um aumento de permanência no refeitório. As crianças estão comendo mais e com calma, aprendendo a usar os talheres e diminuindo o desperdício. E aqui elas colocaram as palavras-chave: crianças, alimentação, autonomia, sociologia da infância, abordagem Reggio Emília. Então a gente percebe que nesse resumo aqui, ele é um resumo que vem de forma mais completa, até porque elas se colocaram na categoria, né, de metodologia e resultados finais. Então aqui elas já têm palavras-chave, está todo mais redondinho, né, digamos assim, mas que mostra também este percurso, né, da pesquisa, de como começou, igualmente, ao lado da nossa colega Lise. Aqui também tem fala das crianças, então tem uma pequena narrativa ilustrando de onde surgiu essa ideia de projeto, como é que foi esse caminho. Então pode ver, elas foram sintéticas, esse resumo ele foi bem curtinho, mas mesmo assim ele traz toda a gama de informações do outro lado, da outra categoria da professora Lisiane, da EMEI Terezinha Pergolina. Então vocês percebem que, como a Ju também tinha dado a dica, né, que às vezes em uma frase a gente dá conta ali da justificativa, do objetivo, aqui foi mais ou menos o que essas professoras fizeram. Elas deram conta num poder de síntese, né? Aqui provavelmente eu chuto que deve ter entre 250 e 280 palavras, eu posso estar errada, eu não passei pela contagem, tá? Mas eu estou imaginando pelo tamanho de texto. E elas conseguiram dar conta, né? Então foram frases bem sucintas, trouxeram fala das crianças, trouxeram esse percurso, da importância dessa pesquisa, qual a aplicabilidade dentro da escola, por que isso é importante para a criança, qual é o objetivo, qual foi o resultado, né? E ali elas culminam dizendo que diminuiu o desperdício de comida, que as crianças passaram a apreciar mais o espaço do refeitório, não é aquele espaço fast food que as crianças passam correndo porque querem ir brincar, querem ir para outra atividade, mas de apreciar esse momento da alimentação. Então, olha quanta coisa, a partir de um resumo, a gente consegue extrair e entender desse trabalho. Então, eu acho que é isso que é importante, que esse resumo ele comunique, né? Que ele consiga nos dar essa dimensão desse tempo, do que foi acontecendo. E eu acho que aqui também é um belo exemplo, porque elas deram conta muito bem disso, né? Bom, Guria, só para complementar, tá? Porque agora a gente vai, antes de finalizar, a gente vai fazer essa contagem de palavras. Como que a gente conta, né? Claro que aqui no Word lá, ele vai ter tem outro caminho, mas eu vou fazer aqui a contagem no Drive, tá? Se vocês forem escrever no Drive, como que a gente faz isso? Antes de passar para esse momento, eu gostaria só de finalizar ali tudo que a Adri já trouxe. É um outro resumo, também com um recorte bem preciso de cada etapa, mas o que a gente viu? Elas deram uma brincada também, elas não seguiram aquela lógica ali, né, aquela sequência. Elas contextualizaram primeiro, depois elas já foram direto para a problematização, ali com algumas perguntas pontuais, né, que guiaram o trabalho, que emergiram provavelmente ali dessa relação com as crianças sobre o tema, e aqui a gente vê que elas enunciaram um campo teórico, 2 campos, para ser precisa, se eu não me engano, né? Elas mostraram que aquele trabalho estava sustentado a partir da sociologia da infância, se não me engano, Reggio Emília também, da abordagem Reggio Emília. Isso é necessário? Não é necessário. O que é necessário? Vocês narrarem bem o processo, independente de como que ele foi, tá?
Mas, assim, se vocês já teceram relações, a Lígia também lá já tinha tecido algumas relações que ela trouxe também, de forma mais sucinta, não tem problema, viu, gurias? Num trabalho mais acadêmico, a gente precisa citar. Da onde que a gente está partindo teoricamente? Aqui no nosso caso, a gente vai partir sempre do cotidiano das crianças. Então, assim, é um bônus, é um plus, se a gente puder citar o campo, enfim, alguma coisa, mas isso não é nem de perto obrigatório, tá ok? Obrigatório é saber narrar o processo. E aí, elas fazem essa citação, elas citam essa abordagem teórica, no qual elas estão ali, é dali que elas partem para construir essas proposições investigativas com as crianças, e elas depois, olha só onde está, aí que elas apresentam o objetivo, lá no meio, não está lá no início, está lá no meio. Contextualizam mais um pouco, apresentam os resultados e trazem essas palavras-chave, que também, sabe, geralmente a gente apresenta um resumo e aí tem as palavras-chave que podem ser, como regra, são no mínimo 13, no máximo 5 palavras-chave. Só que aqui no nosso caso, para a inscrição da FEMUCITEC, gurias, é importante a gente ter essa bela narrativa, tá? Em até 500 palavras. A gente não precisa, porque o que acontece? As palavras-chave, aonde que a gente tira elas? Do texto. A gente tendo o texto, se for o caso, se precisar, a gente vê o que tem ênfase, que palavras são enfatizadas nesse texto. É essas que a gente vai colocar como palavra-chave. Tendo o texto, a gente vai ter palavras-chave. O leitor vai perceber qual é a ênfase aí que o professor está dando, enfim. A gente precisa do resumo para inscrição, tá? Dessa narrativa. Então, eu vou pedir para a Adri fechar ali o compartilhamento, que agora eu vou compartilhar aqui com vocês e vou mostrar como que a gente faz para contar as palavras. Só um minutinho. Só me deem um ok aqui, se a Adri já está ok. Ok? Ótimo. Então, eu vou lá para cima. Deixa eu passar aqui para o ponto do primeiro resumo. A gente tem um resumo jardim das inclusões, tá? Da inclusão. Então, eu seleciono, ó, todo o texto, do título, as palavras-chave, ou do título ali é o único, último ponto final. E aí vocês estão percebendo, agora aqui com esse destaque que eu dei, né, ao selecionar, que o resumo ele é sempre um texto contínuo. Ele não está separado por parágrafos, é parágrafo único, tá? Então, vamos lá. Ferramentas. Contagem de palavras. Aí, o que eu tenho aqui? Ele vai me dar todas as informações do meu documento. Mas o que me interessa saber? No documento, de um todo de 2.246 palavras, porque esse documento a gente fez ele em 20 páginas, que a ideia era que os colegas pudessem exercitar também esse resumo. Neste trecho que eu selecionei, existe exatamente 306 palavras. Num resumo que varia entre 350 a 500 palavras, eu estou dentro? Estou dentro. Está dentro do limite, tá, de palavras. Vamos lá para o próximo. O outro é o resumo da Lisiane, lá da Tergolina. Ó, a mesma coisa, eu vou selecionar, ele é um pouco mais longo, vamos ver quanto que deu, ó. Ferramentas, contagem de palavras, olha só. A Lise passou por 5 palavras. Óbvio, né, gurias, que isso aqui a gente não vai ficar contando lá. A comissão da FEMUCITEC, na verdade, ela quer que a FEMUCITEC seja um espaço aí de compartilhamento de saberes, de práticas investigativas, né, de potências aí desse cotidiano. Então, a gente não vai ficar se reduzindo se passou uma palavra, 2 palavras. Tanto que, olha só, o trabalho da Lise, o resumo da Lise, né? Ela foi destaque da FEMUCITEC e apresentou na Mostratec ano passado, que é essa feira maior que acontece lá em Novo Hamburgo. Só os destaques de Canoas são indicados, né, para a Mostratec. Ela tinha um resumo de 505 palavras, tá? O problema é a gente apresentar um resumo de 700 palavras. Não é o caso. 505 palavras, tá ok, foi muito bem escrito, foi muito narrado, inclusive, assim, escutando esse resumo, a gente vê, assim, foi carinhoso, inclusive, né, a gente sente aí esse carinho com esse grupo de crianças aí nesse processo. Vamos lá para o próximo. O próximo é da professora Tayane, lá da Beija-Flor. Vamos ver até onde vai, também um resumo grande.
ferramentas, contagem de palavras, olha só, também é um resumo que foi de 577 palavras, tá? Isso em nenhum momento me possibilitou. A gente tem que partir ali de 250 palavras até 500 e passar, enfim, passou. O mais importante é ter essa narrativa significativa, tá? Deixa eu ver o outro. É lá da Gabriela, da vovó Doralice. Aí eu vou pegar aqui. A Gabriela, ela tem, inclusive, palavras-chave, ó. Então, eu vou até as palavras-chave. Vamos ver quanto que deu. Contagem, ó. 363. Então, da mesma forma. Tá dentro ali, se passar. Se ficou um pouquinho abaixo também, sabe? O ideal, porque como a questão da narrativa é muito importante, né? Quando a gente vai contar dessas práticas investigativas na educação infantil, a gente acaba, às vezes, excedendo nas palavras. Pode acontecer de estar um pouquinho abaixo da 250 também, nessa categoria em que é bem inicial, de uma pesquisa inicial. É beta-lutz, né? Se eu não me engano. É. Então, isso não é um problema, tá, gurias? Nem se passar, nem se for um pouquinho abaixo. O importante é que a gente esteja, assim, investindo em práticas investigativas, a gente esteja aí todo dia, não é só para um evento como a FAMUSTEC, tá ok? Então, aqui agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse texto, ou a partir de tudo que a gente leu aqui, esses exemplos que a gente trouxe para vocês, tá? Olha agora. Nenhuma dúvida? Não? Então tá. Deixa eu ver se aqui no chat ninguém colocou nada. Ju, pode falar. Eu acho que as dúvidas vão surgir agora conforme o trabalho vai sendo feito, né? E aí, como é que eu posso entrar em contato para esclarecer as dúvidas? Com a Diri? Bom, eu vou... Ela pede um socorro? Para aí que eu vou colocar aqui. A gente tem, se eu não me engano, um e-mail da FEMUSTEC. Eu só vou copiar. Eu vou mandar... Vou colocar aqui no grupo, tá, gurias? E vocês, qualquer dúvida, vocês podem recorrer a esse e-mail aqui, tá? Que toda a comissão da FEMUSTEC, eu, a Adri, a Gabi Bonotto, todo mundo que trabalha ali em prol dessa organização, a gente vai responder. Pode acontecer, tá? De um dia lá a gente não conseguir responder no mesmo dia, mas a gente vai responder, tá? canoasedu.rs.gov.br. Obrigada, Ju. Capaz. Então, assim, eu vou colocar, esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai colocar lá no canal do YouTube, vai estar no site da Escola de Formação, e qualquer dúvida tá aí, eu vou deixar também lá na descrição do vídeo, tá? Esses exemplos de resumos que já foram usados para as inscrições anteriores de 2021, vão ficar disponíveis também num link lá na descrição do vídeo, vai estar lá também o e-mail da FEMUSTEC, para vocês tirarem todas as dúvidas, tá ok? Bom, então, assim, já indo para os momentos finais, não esqueçam de preencher o link da certificação, que vai continuar aberto, tá? Enquanto esse vídeo estiver lá até final ali, inicinho de agosto, eu vou deixar esse vídeo aberto, até não sei se eu não vou estender um pouco mais, já porque a gente tem essas inscrições ali até meados, final de agosto, tá ok? Quero agradecer a presença de vocês, que conseguiram um tempinho aí nessa correria do dia a dia para poder participar de forma síncrona. Quem não pôde vai assistir a gravação. E, claro, agradecer a minha colega da comissão organizadora da FEMUSTEC, a Adri, que se debruçou aí, que fez essa apresentação belíssima, que resumiu, que contextualizou toda essa importância da pesquisa na educação infantil, que claro que aqui é um convite para a FEMUSTEC, mas a fala dela, vocês viram, é muito mais do que isso, né? É vocês se prepararem também para poder divulgar o trabalho de vocês para além da rede, em todos os eventos que vocês acharem significativos. Obrigada, viu, Adri? Enfim, vou deixar aqui aberto para as palavras finais. Então, meninas, colegas, né? Muito obrigada, então, pela presença de todas vocês, né? E de quem vai assistir posteriormente também. Então, fica esse convite, então, para vocês virem participar da FEMUSTEC, né?
se sentirem convidados, né, a vir fazer parte dessa mostra de trabalho, que é uma grande mostra de trabalho da rede. De novo, vou ser insistente, né, de mostrar tudo que a gente faz de melhor nas nossas escolas. Tem trabalhos lindos, né, belíssimos nas nossas escolas, e isso precisa ter visibilidade, a gente precisa mostrar o que a gente tem de melhor. Então, não se prendam a, eu não tenho resultado. Não... Gente, coloquem o bloco na rua para desfilar, né? Vem participar mesmo, divulgar esse olhar das crianças, para a gente fortalecer essa rede, que é a nossa rede de educação, certo? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da fala, que vocês tenham, né? Fiquei muito feliz que eu vi ali que já teve 2 manifestações dizendo vou me inscrever, vou participar, e também que a gente possa se encontrar em outros momentos. E dúvidas, por favor, mandem e-mail lá para nós da comissão, femucitec@canoasedu.rs.gov.br. Não fica com dúvida, chama a gente, que a gente sana e orienta vocês, tá bom? Uma ótima semana, um ótimo dia e muito obrigada. Obrigada.